Olá, somos aprendizes da consciência, apresentando o tópico Fundamentos da Abordagem, com alguns pontos essenciais para o autoconhecimento. E o autoconhecimento começa com a nossa autoidentificação. Quem sou eu? Como resposta, vamos ver que somos uma dimensão superior ao pensamento. Tal dimensão superior é o self, a consciência que nós somos, ou seja, o universo autoconsciente, individualizado, individuado. O nosso modo de pensar, sistema de pensamentos, ego, modelo mental, é a nossa conexão com o mundo objetivo, nosso contexto de atuação. No entanto, esse nosso ego, essencial para as nossas vivências, começa funcionando de maneira invertida em relação à sua verdadeira finalidade. Os fundamentos apresentados a seguir devem esclarecer melhor quem somos. Somos a consciência, é o nome do nosso canal. O lema do nosso canal é: você é melhor do que pensa, porque você é uma dimensão superior ao pensamento. Apresentamos como uma referência importante o Tao, que é um símbolo que representa o princípio fundamental que governa o universo. A unidade fundamental do universo envolve o conceito de não dualidade de energia, matéria, mente e corpo, subjetivo e objetivo, transcendência e imanência, que são apenas níveis vibratórios diferenciados da substância única do universo. Podemos dar como exemplo o vapor da água e a água, que são a mesma substância, mas com densidades diferentes. Da mesma forma, a água e o gelo são a mesma substância com densidades diferentes. Então, podemos dizer que consciência e a mente são a mesma realidade em vibrações diferentes. A mente e o corpo são a mesma realidade em dimensões diferentes, com vibrações em níveis diferenciados. Por isso que existe a psicossomática, que através do tratamento da mente reflete a cura no corpo. Então, é muito interessante termos esse conhecimento. E envolve também o conceito de holismo, o conceito de que tudo é um. Vamos mostrar aqui algumas anotações referentes ao Tao. Então, o Tao é o todo. Temos a cor clara e a cor escura. A cor clara é a dimensão energética. Podemos dizer que a dimensão energética é a consciência, ou a consciência é a nossa dimensão energética. A parte escura corresponde às partes da dimensão material. Tá? O todo, que é
a cor clara, tem consciência de cada parte. E tendo aqui, na representação clara do todo, a bolinha escura que representa a consciência de cada parte. E cada parte tem a consciência do todo. Então temos aqui a representação da parte na cor escura, com uma bolinha branca representando a consciência do todo, que é a parte clara. Tá? Então, o todo tem consciência de cada parte, e cada parte tem a consciência do todo. A energia condensa formas de matéria. Toda matéria é feita da mesma energia. A energia primeira, transcendente, é a inteligência sistêmica do todo e das partes. A matéria, que é a energia condensada, tem imanente a energia primeira. Aqui se diz condensada parcialmente, porque considera-se que a matéria, que é a energia condensada, é apenas uma parte da energia total, que é infinita. O self, que é o arquétipo, a bolinha branca é o arquétipo do nosso ser, faz de cada um de nós uma instância individual do todo. E temos a versão holograma do mesmo conceito, mas envolvendo tecnologia, que é uma imagem tridimensional criada por meio da interferência de ondas de luz. Tanto o holograma quanto o tal sugerem que tudo está interconectado e que as partes são inseparáveis do todo. Então, o holismo, o holograma e o tal, ambos enfatizam a importância do holismo, ou seja, a ideia de que o todo é mais do que a soma das partes, porque o todo é a inteligência sistêmica que sinergiza as partes. Temos aqui um exemplo de anotação gerado pela inteligência artificial, Meta Artificial Intelligence, disponível no WhatsApp. Foi colocado como pergunta para essa inteligência artificial o termo energia primeira, que foi mencionado na abordagem do slide anterior. Então a resposta veio assim: a energia primeira é um conceito que se refere à energia fundamental e universal que permeia todo o universo. É a energia que dá origem a todas as coisas e que mantém o universo em movimento. Em seguida, detalha as características, relação com o tal, relação com a física quântica, né? E as implicações existentes, as implicações identificadas. Não vou ler todos os detalhes, para não estender muito no tempo. Eu sugiro que cada um possa ler os detalhes fazendo uma pausa no vídeo ou acessando o conteúdo através do link existente na descrição do vídeo. Na sequência, temos o universo autoconsciente com a transcendência e a imanência. Temos aqui um círculo maior
que representa o universo, tá? Com a consciência cósmica inerente ao universo, essa consciência cósmica é transcendente, porque está fora dos círculos menores que representa as partes do universo. Então, cada círculo menor é uma parte do universo, né? Uma parte da energia que foi condensada, e nós atribuímos a cada uma dessas partes uma propriedade que é a consciência ativa, que é imanente. Então, vejam, a mesma energia que no todo é chamada de transcendente, porque ela extrapola cada parte do todo, dentro de cada parte do todo, ela é a mesma consciência, ela é a mesma energia, só que como está no interior de cada parte, ela é chamada de imanente. Então, vamos destacar como exemplo o self, que é a nossa identidade verdadeira, a nossa dimensão superior, que apresenta os referentes da nossa visão da realidade. Então, temos aqui 4 círculos menores iguais, representando o self de cada um de nós, a raiz do nosso ser, que é igual em cada um de nós, tá? Tendo imanente a consciência transcendente, ou a energia transcendente, que se refere ao universo. E Sócrates, é atribuído a Sócrates o termo conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Por que conhecendo a ti mesmo conhecerás o universo? Porque o self tem imanente a mesma consciência do universo. Então, se eu conheço a mim mesmo através do self, eu tenho contato com a energia do universo que está imanente na raiz do meu ser. Então, está aí o sentido desta frase. Intersecção das dimensões. Nós temos a dimensão da consciência, do self e do ego, que se entrelaçam numa intersecção onde existe o eu, que tem a missão de integrar a dimensão superior com a dimensão inferior. Na figura de cima está a representação do estagnante, um eu alienado de si mesmo, porque ele está identificado com o ego, com seus pensamentos e história, e assim o ego, que é o sistema de pensamentos, é o condutor da sua vida, condutor da vida desse eu. E em linha pontilhada está a dimensão do self, que é a consciência de si mesmo, que é a consciência do universo imanente em cada um de nós, mas em segundo plano ou praticamente esquecida. No autoconhecimento, nós tomamos consciência dessa dimensão superior. Nós passamos a prestar atenção nessa nossa dimensão superior, que é o self como consciência de si mesmo, e o eu se torna identificado mais com o self e não mais com o ego, que assim se torna um instrumento do eu self, ou seja, o ego se torna um instrumento do eu identificado com o self, que é a nossa dimensão superior ao pensamento. Então, assim, nós nos tornamos
mutantes ou iniciados, porque nós ficamos desapegados dos nossos pensamentos, desapegados do nosso ego, e estando desapegados nós não temos dificuldade para mudar nossos pensamentos, para descartar eventualmente pensamentos que já não são válidos, para reformular, reconsiderar nossos pensamentos, porque adquirimos a liberdade do eu superior, tá ok? Aqui nós temos os verbos fundamentais, que é o ser, o estar e o ter. O ser é o self, que é a nossa identidade verdadeira, que tomamos consciência dela através da pergunta: quem sou eu? Fazendo-nos tomar consciência da constituição do universo individualizado, que é o que nós somos, o que cada um de nós é. O estar é o livre-arbítrio invertido ou convertido que determina nosso estado de consciência, que basicamente pode ser estado de consciência da dimensão superior, que é o self, aceitando esta dimensão superior, ou um estado de consciência invertido, ou seja, ao invés de se identificar com o self, o eu se identifica com o ego. Tá? Então, um estado de consciência invertido, é uma identidade invertida, porque troca a identidade verdadeira, que é o self, pela identidade transitória, que é o nosso ego, que é o nosso sistema de pensamentos feito de certezas ou hipóteses. Mas pensamentos, que é a composição do ego, é algo que nós temos, não algo que nós somos, tá? Então, o ego, ele é composto por pensamentos, emoções, que se estende com sensações do corpo, e significados. E é pelos significados que o eu pode se identificar com o ego, ou pode utilizar o ego como instrumento do self, com o qual se identifica, tornando-se um mutante. Tá? E os significados podem ser referenciados como a lei da correspondência. A lei da correspondência, porque o que nós interpretamos externamente tem uma correspondência interna na nossa mente. Tá? Existe o termo que diz assim: assim é se lhe parece. Quando existe uma discussão e alguém não quer levar em frente a discussão, hoje não se usa tanto esse termo, mas se dizia assim é se lhe parece. Mas isso é uma verdade. Assim é se lhe parece, porque se eu faço um julgamento de algo externo ou aparentemente externo, aparente externo considerando a não dualidade, né? Porque o aparentemente externo é uma versão do meu interior. Então, na verdade, o significado que eu atribuo a algo externo tem uma correspondência no meu interior. Tá? Porque o meu sistema de pensamentos vai ser projetado nos significados que eu dou às coisas supostamente externas. Tá? Então, temos aqui uma análise do significado. O que o significado é?
o significado que nós damos às coisas é função do quê? Então aqui nós dizemos que o significado que nós damos às coisas, ele é dependente, ele é função de um fato, ao mesmo tempo do nosso modelo mental e do estado de consciência. O nosso estado de consciência determina e organiza o nosso modelo mental, e o nosso modelo mental, nosso sistema de pensamentos, atribui significados ao fato. Então não existe um fato puro. Muitas vezes numa discussão alguém diz, mas vamos analisar o fato. Só que o fato é sempre contaminado pelo modelo mental de cada um. Então, sem o autoconhecimento, é difícil ter uma avaliação mais aproximadamente correta dos fatos, tá ok? E o ego, então, tendo em vista as possibilidades do eu estar invertido ou convertido ao self, o ego pode ser o condutor do eu, ou pode ser um instrumento do eu na vivência da realidade, tá? Então é importante ter este autoconhecimento, é importante assimilar estas representações, fazendo a interiorização para poder reconhecer essas representações no funcionamento da nossa maneira de ser. Então isso se torna autoconhecimento, tá? Aqui à direita nós temos uma ilustração chamada iceberg evolutivo, que tem uma linha pontilhada representando a linha d'água no iceberg. Iceberg é uma pedra de gelo no mar, né? E tem uma parte acima da linha d'água e uma parte submersa. Então, o iceberg também é uma totalidade, não, vamos dizer assim, pode-se aplicar o princípio da não dualidade. O iceberg é uma peça única, né? Só que ele tem uma parte acima da água que é visível. Nós fizemos uma metáfora aqui, atribuindo a parte visível ao ego, nossos pensamentos e emoções, e a consciência de si mesmo até onde nós podemos alcançar. E abaixo da linha d'água, ou no nosso subconsciente, nós temos o inconsciente pessoal, coisas que nós esquecemos, coisas que nós não lembramos, informações em nível pessoal. E temos abaixo da linha d'água, como metáfora, o inconsciente do nosso self, o inconsciente da nossa dimensão superior, que não é totalmente conscientizada. Então a parte que fica consciente fica metaforicamente abaixo da linha d'água. Então o Jung identificou como inconsciente coletivo a parte do self que permanece desconhecida. Por que inconsciente coletivo? Porque o self é um arquétipo que todos nós temos, ou melhor, que todos nós somos. Se todos nós somos esse arquétipo self, então ele é coletivo. Ao passo que o inconsciente correspondente ao ego, ele é pessoal, ele é a nossa história pessoal. E esse inconsciente pessoal tende a ser patológico. E a cura se dá pelo autoconhecimento, na medida em que aprofundamos
o autoconhecimento relativo ao nosso self, nós trazemos à tona esse inconsciente coletivo que é terapêutico e vai proporcionar a cura desse inconsciente pessoal patológico, que guarda situações, circunstâncias mal resolvidas, tá? Por exemplo, que ficaram mal resolvidas e ficaram até censurados. Geralmente, o aspecto patológico do inconsciente pessoal, ele é patológico por causa da censura. Na verdade, é a censura que o mantém inconsciente, inconscientizado. Então, nós temos o eu conhecido até onde nós alcançamos como consciência, e temos o nosso eu desconhecido, que é o nosso desafio para o autoconhecimento, tá? Fazendo a expansão da consciência, chamada de autoconhecimento. E aqui acima temos uma figura, um artefato que mostra a proporção inversa entre consciência e censura. Então, aqui na parte superior temos a consciência. Então, quanto menos consciência nós temos, mais censura nós temos. E quanto menos censura nós temos, mais consciência nós temos. Então, consciência e censura são inversamente proporcionais. Muitas vezes se tem a ideia de que a consciência é sinônimo de censura, porque existe o termo assim, pesou a consciência. A consciência não pesa, a consciência alivia, porque a consciência desvenda o que está mal resolvido dentro de nós e nos traz a oportunidade de fazer uma revisão do que está mal resolvido, tá? O que pesa é a censura, que nos mantém inconscientes daquilo que nos influencia negativamente. O Jung chamou de sombra, tá? O inconsciente patológico, mantido inconsciente por censura, numa proporção inversa à consciência. Então, se a censura é a sombra, a consciência é a luz, tá? Então, precisamos nos iluminar cada vez mais, expandindo a nossa consciência, porque nós começamos a vida com a consciência limitada ao ego, e temos que elevar o nosso estado de consciência na direção do self, tá? Expandir a nossa consciência além do ego. Por isso que existe o termo psicologia transpessoal. Transpessoal significa uma consciência além do pessoal, uma dimensão acima dos nossos pensamentos, o que justamente nos liberta de pensamentos ultrapassados e inadequados, e nos dá a liberdade de reconsiderá-los, de revisarmos o nosso modo de pensar, tá? E, concluindo, vamos falar mais um pouco de estados de consciência. Nós vimos lá, no primeiro slide, nós vimos a questão da não dualidade, mas nós, desde crianças, ou como crianças, aprendemos a nos identificarmos com o ego, que é uma visão de dualidade, é uma visão não sistêmica, tá? É uma visão que não contempla o todo. Então,
a identificação com o ego propicia uma luta entre partes do todo, ou seja, conflitos, polarização entre lados da mesma moeda, polarização entre partes do mesmo sistema, que são uma unidade, como nós vimos no conceito do Tao. Então, a consciência limitada ao ego, ela corresponde ao materialismo, tá? E ela é a inversão da nossa identidade, ou a inversão da nossa liberdade, porque ao invés de nos identificarmos com a nossa dimensão superior, nós nos identificamos com a nossa dimensão material, que é representada pelo ego. Então isso é uma inversão. Então temos aqui este triângulo caracterizado como inversão eu-ego, que é composto do seguinte: o eu contra si mesmo, porque o ego ele pretende substituir o self, ele se acha autossuficiente na condução da vida. Então, o eu-ego, o eu identificado com o ego é o eu contra si mesmo, porque ele deixa em segundo plano o self, que é a dimensão superior, ou até mesmo se torna antagonista. Tanto é que é normal o ego nos induzir ao materialismo, ao ateísmo, tá? E esta postura contra si mesmo, ela pode tanto ser aprovada pelo eu, como censurada. Então, vejam, são os dois lados da mesma moeda. A moeda é a atitude, a postura do eu. E os dois lados da moeda são a aprovação e a censura. Então, a aprovação leva a nos juntarmos, nos agruparmos pela afinidade de modelo mental. Então, somos nós aprovados, tá? Porque achamos que o nosso modo de pensar é o correto, mas temos aversão a eles. Então, a parte que nós censuramos dentro de nós mesmos é projetada nos outros. Então, nós vemos esses outros nos quais projetamos a nossa censura, vemos esses outros como eles. Aí tem a origem, o termo nós contra eles. Nós sempre certos e eles sempre errados. É mais um tipo de dualidade, que é uma visão não sistêmica, que, vamos dizer assim, parece que existe justamente para impedir a conciliação ou impedir a reconciliação. Nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, conflitos intermináveis de cada um dos lados. Então isso não tem fim enquanto a visão continuar sendo não sistêmica, com a luta entre partes do todo. Isso não vai ter fim, tá? Então, a solução está aqui do lado direito, com a não dualidade, com a visão do todo, que é a visão sistêmica. Então, a consciência, que é a nossa energia, né, que é fundamentada na energia primeira, que nós já vimos, ela é complementada pela matéria, vamos dizer assim, complementada pela matéria, porque a matéria também é energia, só que é uma energia condensada, tá? Então, energia e matéria, ou consciência e mundo, não são duas coisas distintas, são
a mesma energia com vibrações diferenciadas, condensadas em proporções diferentes, tá? Então, o todo é formado de consciência na forma original de energia, com uma parte, porque aqui diz que a matéria é energia condensada parcialmente, porque a energia primeira ela é infinita. O universo conhecido é apenas uma parte condensada da energia primeira, tá? Então, na verdade, tudo é energia, tanto a consciência como a matéria. Então, esse é o conceito da não dualidade, que vê o todo e tem uma visão sistêmica, e isso que propicia a conciliação, a reconciliação entre as partes. Temos assim, então, estando o eu identificado com o self, que é a nossa dimensão superior, a nossa consciência cósmica, né, imanente em cada um de nós, nós temos a nossa conversão à nossa identidade verdadeira. Isso corresponde à desinversão do ego. E essa conversão nos propicia uma satisfação interior que é inerente à raiz do nosso ser. Ela não é mais dependente de fatores externos, como é na situação eu-ego, porque o ego é dependente de fatores externos para obter satisfação. Então, no estado de consciência eu-self, desperta em nós uma gratidão natural inerente ao nosso ser, que vai transbordar como autorrealização. Essa autorrealização vai ser uma atuação autoconsciente em nosso contexto de atuação, tá ok? Onde nós, ao invés de abandonarmos o ego, nós mudamos a maneira de vivenciar o ego. O ego deixa de ser o condutor, porque agora o condutor passa a ser a nossa consciência mais elevada, no nível do ego, passa a ser o condutor da nossa vida, tornando o ego apenas um instrumento de condução da nossa autorrealização nas nossas contribuições no contexto de atuação em que vivemos, né? Na nossa no chamado eixo experiencial, porque o nível de consciência é chamado eixo evolutivo. Nós evoluímos alcançando níveis mais elevados de estados de consciência. Então, nós temos, assim, uma atuação autoconsciente no contexto que vivenciamos. E isso é a nossa autorrealização, com o transbordamento de uma gratidão que nós alcançamos pela identificação com a raiz da nossa vida, que é o nosso self, a nossa consciência superior, que é a energia imanente do universo, que em termos de universo chamamos de transcendente, mas é a mesma energia que anima cada um de nós individualmente, tá? E as referências para essas colocações foram adaptadas de trilogia analítica, que lá na apresentação, na sessão de introdução, na apresentação do canal, nós temos como referência, né, alguns autores, entre eles a trilogia analítica do Dr. Norbert Kepp, a psicologia transpessoal do Pierre Weil,
e o Advaita Vedanta, que se refere à não dualidade, ao tal, que é uma cultura espiritual originária lá do Oriente, tá bom? Então, era isso que tínhamos a apresentar como fundamentos da abordagem, que tem como proposta que se torne uma experiência pessoal e não uma teoria assistida de uma maneira passiva. O que é proposto é um protagonismo, uma experiência pessoal que se torna transpessoal, beneficiando a vida de cada um, de modo a podermos trocar ideias, trocar experiências, como estamos fazendo neste canal. Tá bom? Então, vamos partir para o encerramento. A sessão de introdução. Este vídeo faz parte da sessão de introdução que adianta os fundamentos que vão ser tratados nos vídeos posteriores, né? Das sessões definidas em seguida, que são consciência ativa, tópicos em destaque e eixo evolutivo, e ainda como complemento tendo a disponibilização da ferramenta para a criação destes artefatos visuais, que é o Semaptus. E concluindo com uma sessão de vídeos da metodologia ativa, que é a abordagem transpessoal para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é adequada para professores e alunos. Então, por enquanto era isso. Bom proveito e muito obrigado.